Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Muito boa noite. Hoje, por conta aí do feriado, uma semana aí complicada, né? Nós estamos contando mais com os desencarnados hoje, mas não importa, nós estamos aqui e vamos aproveitar, né, a lição da noite, que vai ser interessante. Jesus e a Samaritana é um tema assim bastante instigante, né? Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa noite a todos e vamos aqui a nossa... Nós vamos à nossa conversa de hoje, nesse dia em que há uma celebração da Igreja Católica, né? Finalizando aí a Semana Santa, que começou no domingo passado para eles, né? Nós não temos essa celebração, porque o Espiritismo não tem rituais, não tem nada disso, mas essa data é uma data importante para todos os cristãos, né? Porque, principalmente para nós espíritas, que é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita, é a existência e sobrevivência da alma após a morte. Esse é um dos princípios da doutrina espírita, né? A existência de Deus, e são 5. E aí nós temos um deles que é a existência, a pré-existência e a existência da alma após a morte. E nessa data, que não importa a data, né, porque ela é móvel, né, vocês podem ver que ano que vem a Semana Santa não vai cair nesse dia, né, que caiu esse ano, porque ela está ligada aí parece que ao Carnaval, não sei muito bem, mas ela acontece aí numa data que tem a ver com outras festas. Mas é o fato em si, é o fenômeno em si, né, que é importante para nós. E não exatamente a data, mas foi a vitória, né, a grande vitória do bem sobre o mal aqui na Terra. Foi a época em que Jesus veio e se fez carne entre nós e trouxe para nós a segunda revelação de Deus para os homens, que a primeira foi com Moisés, né? A segunda, homens que eu digo a humanidade, né? E a segunda foi Jesus, que trouxe a ideia daquele Deus amoroso, que não era o Deus de Moisés, porque o Deus de Moisés era um Deus punitivo, era um Deus que castigava. E Jesus veio trazer aquele pai, aquele paizinho, tanto que ele se referia a Deus como Abba, que quer dizer paizinho, né, no sentido amoroso. Então ele trouxe os 2 mandamentos que resumem os 10, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda
todos aqueles 10 mandamentos. E que no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão bem estudados ali nas leis morais, e cujas leis nós até estamos começando agora o nosso estudo na terça-feira. Nós estamos entrando nesse capítulo que fala das leis morais. Então nós escolhemos esse assunto aqui para hoje, porque Jesus, o tempo que ele ficou aqui na Terra, as lições que ele deu aqui na Terra, todas essas lições tinha como expoente máximo o amor, como entendia Jesus. O amor de Jesus, não é aquele nosso, aquele amor que nós sentimos, né? Mas é o amor de Deus, é o amor de Jesus. E todas as lições dele estão aí lideradas, né, por esse amor essencialmente divino, né, por um amor incondicional. E tem essa passagem de Jesus e a samaritana, em que ele deixa bastante claro essa questão do amor, que é aquele que comanda, né, tudo no universo. Tudo no universo é amor. É amor, cada um do seu jeito e cada um no seu grau, né? Mas tudo no universo ama. Tudo, inclusive a parte que não é orgânica, né? Todos os astros, né? Eles se mantêm juntos através das leis estabelecidas para isso. Então, tudo no universo é sinônimo de amor e perfeição. Então, essa passagem de Jesus é muito importante para a gente compreender isso aí. Então, vamos a esse diálogo aí com a samaritana. Jesus, saindo da Judeia para ir à Galileia, passou por Samaria. Ele não gostava de passar por ali, eles nem passavam por ali, eles preferiam passar por fora, né, margeando o Rio Jordão, que além de ser uma paisagem mais bonita, eles não tinham que se encontrar com os samaritanos, porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Mas nesse dia, Jesus, por necessidade de transmitir uma das suas lições, Jesus resolveu passar por Samaria, que era um dos caminhos, né? Então Jesus, saindo da Judeia para ir à Galileia, passou por Samaria, onde parou junto a um poço para descansar. Era comum na época, né, nos tempos bíblicos, era comum os jovens se reunirem em torno dos poços. Eram poucos e era um ponto de encontro. E ali eles normalmente arrumavam namoradas. Elas arrumavam namorados e eles namoravam. Então era um ponto muito interessante, e ali acontecia esses encontros, né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha aqueles sites de namoro, né? Que as pessoas se encontram. Naquela época, o ponto de encontro, o ponto alto, eram em torno dos poços, aonde eles pegavam água, porque toda aquela região era muito árida, era muito agreste, né? Era um deserto. Então, só onde passava o Jordão ali, que ele alimentava aquilo ali de vida, né? É que não, mas a maioria eram desertos. Foi no deserto que Paulo se converteu, né? Quando ele estava indo, né, para fazer a sua perseguição aos cristãos em Damasco. Então, era uma região bem agreste. E então Jesus, passando por Samaria, resolveu parar perto de um poço para descansar. Seus discípulos foram à cidade comprar comida. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me de beber." A mulher ficou muito surpresa, porque Jesus era judeu e ela era samaritana. E a maioria dos judeus não gostava dos samaritanos, nem falava com eles. Então ela ficou muito surpresa desse encontro ali, né? De Jesus chegar ali sabendo que ele era um judeu
e conversar com ela, coisa que não deveria estar acontecendo. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água que dá vida e ele lhe teria dado. Então Jesus usou a água aí como simbolismo, como pretexto para a sua grande lição, né? Senhor, disse a mulher, o poço é profundo e o Senhor não tem nem mesmo um balde. De onde tiraria a água que dá vida? Até aí ela não estava entendendo absolutamente nada, porque água é vida mesmo, a água dá vida. Não é? Então nós temos a simbologia maior da água, que ela é vida. A gente vê quando falta água, as plantinhas todas murchinhas, né? Tudo tristinho, a terra seca, rachando, tudo árido, aí cai aquela chuva, é como um fertilizante naquele solo, né? Tudo volta a ficar verdinho, a terra úmida, aquele cheirinho gostoso de terra molhada, e as plantas balançando, parecendo que estão agradecendo a Deus aquela aguinha que é vida para elas. Há pouco tempo eu fiquei fora uns dias e eu tenho um vaso de lírio da paz, e o lírio da paz é uma planta que bebe muita água. Ela é danadinha, ela quer água o tempo inteiro. E ela ficou um pouco esquecida lá. Então quando eu cheguei, eu pensei que ela realmente tivesse morrido, porque ela estava toda arreada, toda, em volta do vaso, tudo caído. Aí eu falei, meu Deus, perdi minha plantinha, né? Falei, mas quem sabe, eu vou molhar. Aí peguei, botei ela bastante, botei até ela dentro de uma bacia, assim, com água, e fiquei jogando água nela. Não deu muito tempo, elas começaram a subir aquelas folhinhas. Eu fiquei encantada com aquilo, né? Porque eu nunca tinha observado dessa forma, porque nunca ela ficou tão sem água assim. Então eu sempre rego, mas ela estava em pezinho, mas dessa vez é como se ela tivesse realmente ressuscitado, né? Ela começou a levantar e balançar aquelas folhinhas, olha, a coisa mais linda. Então a água realmente ela é vida. E não foi por acaso que Jesus escolheu ali o poço para conversar com a samaritana. E ela não entendeu muito bem, né? De onde tiraria água que dá vida? Até ali ela está entendendo que é a água mesmo, né? Porque a água dá vida. Aí ele responde para ela: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, disse a mulher, dê-me desta água. Assim nunca mais terei sede e não vou mais ter de vir para cá para tirar água. Ela continuou não entendendo nada. Como nós continuamos até hoje sem entender a mensagem e as lições de Jesus. Ele falou por alegoria, por simbolismo, né, metáforas, porque aí ele dava a chance a cada um entender ao seu tempo. Né? Porque quando nós lemos uma parábola, a gente entende uma coisinha. Depois, quando a gente lê aquela parábola novamente, a gente já entende um pouco mais dela. Até que em determinado momento a gente consegue entender toda a mensagem da parábola. Então Jesus era tão misericordioso que ele colocava de forma que dava a cada um o tempo que necessitasse para compreender a sua palavra. E a samaritana continuou não entendendo. Aí ele diz para ela assim: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Ela: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade.
Ali ela percebeu que aquele era o profeta de que tanto falavam. Como ele podia saber que ela já tinha tido 5 maridos e que o outro não era nem marido, né? Pois é, olha que coisa, confusão. Água, marido, eles estavam falando de água, de repente ele começa a falar de marido, não é? Pois é, exatamente isso aí. A gente falou no início que os do tempo bíblico, eles se reuniam para namorar, para arrumar namorado, para arrumar marido em torno dos poços. Então é como se aquela mulher tivesse ali novamente à procura de mais um marido, né? E Jesus então pede para ela ir chamar o marido e ela confessa realmente que ela não tem marido. Aí ele fala isso, que ela já teve 5. Então isso tem uma simbologia aí. Ela já buscou tanta água, ela buscou tanto alguma coisa para satisfazer não sei o quê e não encontrava. Né? Então a simbologia daí é exatamente o que Jesus queria que nós entendêssemos. Água é vida. Na mitologia grega, a água era a matéria primordial da vida. O filósofo Tales de Mileto, o maior de todos os tempos, né, aquele que estava lá, que era o primeiro de todos os filósofos de Delfos. Então o filósofo Tales de Mileto considerava a água o elemento fundador de todas as coisas. Tales de Mileto é o pai da filosofia mesmo, é o pai, aquele que deu início. A água é essencial à vida e às atividades humanas. Por isso, o homem sempre buscou estar próximo aos mananciais. A água é representação do conhecimento e da vida, talvez porque a água é tão essencial ao corpo como o conhecimento ao espírito. Por isso que Jesus parou ali para dar esse grande ensinamento usando a água. Aquele cenário todo que ele estava, né? Aquele cenário agreste, com terreno árido, simboliza o nosso vazio existencial, o nosso deserto interior que atravessamos, sedentos, em busca de algo que nem sabemos o que é. Qual a mais abrasadora sede? A sede de amor. Então foi que Jesus misturou ali aquela água com os maridos, os 5 maridos que ela teve e não encontrou o amor, né? E aí a gente entende que aquele cenário ali, Jesus, quando ele contava suas histórias, quando ele colocava suas lições em prática ali, ele usava o cenário do ambiente para que ele colocasse aquele cenário que ele estava vivendo ou que ele queria que nós vivêssemos na história que ele contava. Então o local árido, agreste, significa o nosso interior. Significa aquela sede de amor que a gente tem transitando pelos desertos da nossa vida, confrontando nossas sombras, né, nossas inseguranças. E isso aí é um terreno que não tem fertilizante, ele não é fértil. É onde não tem o grande fertilizante da vida, que é o amor, porque senão não estaríamos no deserto da nossa inferioridade ainda, do nosso interior. Então ele põe esse cenário nesse sentido, né? É o nosso interior. Então, representa, simboliza o nosso vazio existencial, buscando cada vez mais coisas que não nos satisfazem. Né? A gente pode perceber que a gente coloca a felicidade aonde ela nunca está. Porque a gente acha que felicidade é alcançar isso ou aquilo. E quando a gente alcança isso, a gente não fica feliz. É uma euforia momentânea, mas não tem estabilidade de felicidade. Aí, novamente, a gente cai naquela frustração, entra naquele deserto interior. E sempre buscando o que a gente nunca encontra, né? O que a gente não acha. Aí é o que Jesus fala, a mais abrasadora sede é a sede de amor. Essa
não há água material que vá abrandar, somente a água viva, aquela que eu vos ofereço. Essa sim, porque a água viva é o amor de Jesus. A água viva que ele disse que daria, que saciaria, é o amor de Jesus. Então não é a água no sentido que a gente conhece, ele só usou como simbologia. Para saciar essa sede, né, de amor, as pessoas fazem da existência uma interminável peregrinação a vários postos. Conforto, riqueza, poder, segurança, e não encontram. Não encontram, porque quando adquirem essas coisas, não estão felizes. Riqueza, às vezes, são pássaros presos em gaiola de ouro, que estão ali numa infelicidade, numa depressão. E a mesma coisa, o próprio conforto incomoda muitas vezes, porque é um conforto externo. Não há um conforto interno, um conforto interior. Então, o conforto que às vezes a gente alcança é um conforto exterior, que não mata a nossa sede de buscar algo que realmente nos satisfaça. E assim vai de poço em poço, de experiência em experiência, constatam que essas águas não saciam. A sede permanece, não raro mais abrasadora, tornando mais inquieto o coração. Porque parece que quanto mais as pessoas possuem aquilo que elas considerariam que trariam para elas conforto e paz, não traz. Então parece que aumenta, porque foi tanto sacrifício para conseguir às vezes alguma coisa, achando que ia estar em paz e não está, e não fica. Então parece que o aborrecimento fica maior ainda, E aí parece que esse deserto aumenta. E as sombras parece que se multiplicam dentro da gente, O amor é o tempero da vida. Sem ele fica complicado viver. Podemos observar que em tudo é assim. É assim no reino de todos os reinos da natureza. Há um tempo fizeram uma experiência, colocaram uma planta de um lado e de outro da entrada de um shopping. Não foi no Brasil isso. Que era uma experiência que eles queriam fazer sobre as sensações agradáveis ou desagradáveis que a planta recebe de nós. Então, elas eram iguais, Eram plantas da mesma espécie, da mesma idade, foram germinadas juntinhas, foram plantadas no mesmo solo, tudo igualzinho, e colocadas num local onde elas recebiam tudo, o mesmo sol, a mesma luz, então a mesma alimentação de adubo, de tudo, colocaram lá. Só que uma dessas plantas, desse vaso, os alunos que estavam participando dessa experiência não se importavam com ela, não davam carinho, nem conversavam com ela, não falavam nada, pelo contrário, chamavam ela de feia. De feia, que ela não era bonita, que ela não tinha cheiro bom e desprezavam o tempo todo. Todos os alunos faziam isso todos os dias com aquela planta. Ao contrário, faziam diferente com a outra. Elogiavam, diziam que era linda, cheirosa, e era uma conversa e eles achavam graça, eles se divertiam com isso, porque eles estavam falando com uma planta. E a instrutora falando que aquilo era importante para que eles aprendessem o valor do amor, que eles não estavam dando valor ao amor. E com o tempo, aquela planta que não era amada, ela foi definhando, ela foi murchando, embora recebesse todos os incentivos externos, água, adubo, tudo. E a outra cada vez mais linda, cada vez mais viçosa, ao ponto de aquela que não foi amada morrer. Ela morreu por falta de amor. Isso foi uma experiência real, Isso foi até muito comentado, estava até na internet essa experiência, não foi agora não, foi bastante comentado. Então ali eles reconheceram o valor do amor para outra pessoa, para as coisas, para os seres, eles fizeram com planta. Então a gente imagina nós, com a nossa sensibilidade, com a nossa capacidade de amar e de odiar, não receber amor e só receber ódio.
O que vai dar? Nós vamos desenvolver doenças, nós vamos desenvolver depressões horríveis, porque o amor, ele nos alimenta e nos cura, quando há possibilidade de cura. Ou então ele ajuda naquele tratamento que a gente faz para determinadas doenças. Então essa foi uma experiência para falar que o amor realmente é o tempero da vida e sem ele fica complicado viver. Então o amor está para o espírito como a água está para o corpo. Como o nosso corpo não vive sem água, 70% dele é água, nosso corpo não vive sem água, também nosso espírito, que somos nós, né? Nós não vivemos também sem amor. Só há uma fonte capaz de saciar esta sede, a fonte de água viva oferecida por Jesus. Brota viva e cristalina de seus ensinamentos a nos oferecer uma perspectiva de vida mais nobre, bela e digna, marcada pelos valores do bem e da virtude. Essa era a água viva, a boa nova, o evangelho de Jesus, né? O consolador prometido veio falar e ensinar sobre isso, sobre a mensagem do Cristo, que é a doutrina espírita, que é essencialmente cristã. Jesus havia então se equivocado quando disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Seria o evangelho mais um poço de ilusão? Porque muitas pessoas falam, mas eu sou religiosa, eu vou à missa, eu vou às reuniões do centro, eu vou aos cultos da igreja, eu estudo, eu estou ali sempre, eu leio a Bíblia. E, no entanto, eu me sinto também um deserto interior. Então, Jesus estava errado quando ele disse, vinde a mim, vós, porque todas essas pessoas que estão indo aos cultos, que vêm aqui ao centro, que vão às missas, que estudam, todas elas estão aí se aproximando de Jesus, né? Chegando, atendendo a esse chamado, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Só que a gente esquece que isso aí continua, né? Esse texto aí não para aí, não. Ele continua, olha só. Primeiro, não é o engano. Não, é apenas um manancial negligenciado e incompreendido. Porque a outra pergunta, seria o evangelho mais um poço de enganação? E eles respondem, não. É apenas um manancial negligenciado e incompreendido. Então, olha o que vem a seguir aquele texto, ó. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Aí vem, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha como que ele continua aquele texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa é a condição. Essa é a condição para que a gente se sinta em paz e aliviados dos nossos sofrimentos e das nossas dores. É aí. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Qual é o jugo? O que ele nos impõe? Qual é a condição que ele nos impõe? Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo. Ele está chamando para aprender. Então, só encontraremos esse alívio e essa paz quando a gente aprender as lições dele. Então não basta... eu encontro Jesus todas as vezes que eu vou ao centro, que eu vou à missa, que eu vou ao culto, eu encontro Jesus. Tá encontrando? Então tá bom. Se tá realmente encontrando, tá feliz, tá em paz, tá sentindo amor, né? Mas quando não tá, é porque realmente só tá indo. Tá vendo, mas não tá encontrando. Não tá deixando que ele entre em si, né? Então, aí acontece, tomai sobre vós o meu jugo, aí sim, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então ele veio, não foi à toa que ele ficou 3 anos aqui nessa terra,
E que não foi à toa que ele se submeteu a toda aquela humilhação, aquele sacrifício da crucificação, para exemplificar que o amor cobre a multidão de pecados. Foi essa a mensagem dele. E essa mensagem, mas vitória do bem sobre o mal? Como assim? Ele foi pregado na cruz? Foi o corpo. Porque no domingo, o que aconteceu? Ele aparece com o seu corpo espiritual para provar a sobrevivência da alma sobre o corpo. Essa é a grande vitória, porque a morte é o último inimigo a vencer. E Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte do corpo, que era o que as pessoas só entendiam que era aquilo ali, era a morte, que era o fim. E ele veio provar que não é o fim. Então, por isso que é um momento muito especial para todos os cristãos, porque foi a prova do bem sobre o mal, a prova da existência da alma. Não, como se não bastasse aí, a própria ciência já está provando que a consciência vive fora do corpo, nas experiências de quase morte. Então, isso já não é nem mais novidade aí para o meio científico, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus. Isso aqui é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu reproduzi aqui, capítulo 11. Tá lá, Lei de Amor, no Evangelho. Começa assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Por isso que falamos no início, tudo e todos amam, cada um no seu grau e na sua capacidade de amar. Porque esse sentimento está presente em nós desde que fomos criados simples e ignorantes, quando Deus colocou a sua essência em nós, que era o amor dele. A sua essência, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso aí ele colocou, então, desde que fomos criados, já ali, já começou as lições de amor conosco. Colocou um anjo protetor, espírito protetor, para nos auxiliar nas nossas escolhas entre o bem e o mal, para que a gente não desenvolvesse o mal em nós e apenas desenvolvêssemos o bem, que seria aí o desenvolvimento desse amor que ele colocou em cada um de nós. Então, esse sentimento existe em todas as criaturas, desde o momento em que foram criados, mas cada um no seu grau. Por quê? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E no seu início, ele só tem instinto. Então, o amor de Jesus é aquele que cobre a multidão de pecados. Só que esse amor a gente só consegue alcançar quando nós já estamos num nível de aperfeiçoamento muito grande. Porque, por enquanto, o nosso amor é condicionado a muitas coisas. Aí continua o Evangelho. No seu ponto de partida, lá quando foi criado simples e ignorante, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, quando a gente entende que o amor é um requinte do sentimento, a gente cada vez mais quer aperfeiçoar esse sentimento para chegar ao patamar do amor que Jesus tem por nós, que é o mesmo amor que Deus tem por nós. Não o amor que nós sentimos, né? O amor vulgar, no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Está tudo lá nessa lei do amor do Evangelho. Dê uma lidinha quando chegarem em casa. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma,
nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque quando eles eram jogados aos leões, eles desciam cantando louvores a Jesus e a Deus. Então, era que ali naquele patamar, aquele grupo já tinha alcançado esse amor que cobre a multidão de pecados. Então, eles desciam e eles eram mortos, muitas vezes por alguns animais, outros por lanças mesmo, né, por espadas, e morriam cantando louvores, porque a fé deles era inabalável, porque o amor deles era o amor de Jesus. Então, esses foram os grandes mártires, né? Porque eles sabiam por que e por quem estavam entregando a vida da mesma maneira que Jesus entregou a sua na cruz. Continuando esse texto, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, porque une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Com esse amor, ninguém atravessa desertos áridos, atravessa dificuldades. Mas mesmo nós, quando estamos atravessando os nossos desertos áridos, é ali que nós vamos encontrar Jesus. É ali que nós vamos encontrar aquele que veio para nos ensinar um amor de verdade. Às vezes as pessoas falam assim, agora está procurando Deus? Tem gente que fala assim, quando a doença chega, quando o desespero bate a porta de alguém que nunca se importou, que se dizia até que achava que coisa de religião, ou seja, do que for, aí de Deus que era bobagem, diante de um deserto muito árido, começa a pensar em Jesus. Aí há quem diga, mas agora está resolvendo procurar Jesus? Tá, sabe por quê? Porque não é ele que está procurando, não, é Jesus que o está procurando. É Jesus que se aproxima tanto que ele acaba sentindo essa presença amorosa e vê que aquele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é nesses momentos de desespero, de sofrimento, de dor, que a gente se encontra com ele, porque ele vem ao nosso encontro, mesmo daqueles que nunca procuraram por ele, mas ele nunca abandona nenhum dos seus irmãos, porque quando ele nos olha, ele não nos olha como pecadores, como ele não olhou para Madalena como uma pecadora, pelo contrário, ela foi a única que, quando ele foi convidado pelo fariseu para um almoço na casa dele, ela foi a única que o abraçou, ela foi a única que lavou os seus pés e ungiu com perfume. Ela foi a única que deu um amor que ninguém deu a ele naquele momento, daquela casa, com aquelas pessoas. Ela era Madalena, a quem ele tinha expulsado aqueles espíritos ruins, né? Então, quando o dono da casa pensou assim, se ele soubesse quem ela é, ele não estava deixando que ela se aproximasse dele. Ele leu o pensamento de Simão, não Simão Pedro, o apóstolo, não, outro Simão. Aí ele leu o pensamento dele e falou assim, por que pensas dessa forma? Aí ele contou uma parábola pequenininha, né, sobre aquele que errou muito, um que errou pouco, e que Deus perdoou os dois, e quem mais se sentiu mais grato? Aí o Simão falou, foi aquele que foi mais perdoado. Ele falou, então, Maria, não falou Madalena, Maria está perdoada pelos seus pecados, porque quem muito ama, anula
muitos dos seus pecados e merece ser amada. E ali ele fala isso, quer dizer, depois quando Pedro faz as cartas, né, para todos, que ele sentiu aquele peso depois que ele negou Cristo, que ele tinha que levantar a igreja, porque Deus falou que levantaria em cima de pedra, e pedra era Pedro. Pedro foi o primeiro papa. Então era através de Pedro que o cristianismo levantaria, né? Então Pedro começou a escrever cartas e falar quem foi aquele homem que sentia um amor tão grande que cobria a multidão de pecados. Então Jesus não olha para nós como pecadores, como somos pecadores, somos espíritos inferiores. Ele olha para nós como aquilo que nós nos tornaremos. Porque ele sabe que o progresso é uma lei divina. Então ele olha com olhos de compaixão, cada vez nos amando mais, porque ele não está vendo o pecado de hoje, ele está vendo a bênção de amanhã, porque nós todos nos tornaremos perfeitos, relativamente perfeitos, que é perfeito só Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Então esse é o tamanho do amor de Jesus, né? Então o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Aí nós vamos transformar o nosso deserto num campo florido, num campo verde, florido, fértil, de amor, para poder oferecer também, porque se a gente não tem, não pode oferecer. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vosso coração. Está lá. Laços de amor, lei de amor no Evangelho. É uma página belíssima, tem muito mais coisa linda para a gente ler ali. Nessa página ela não é grande, ela é pequena. Botei quase tudo aqui. Mas para tudo isso, são necessárias mudanças drásticas em nossa vida. E nem sempre estamos dispostos a efetuar essas mudanças, porque está lá, o meu jugo é leve. Aprendei comigo que sou brando e de coração. Né? Então, a gente precisa aprender, não tem outro caminho. Não precisamos ser religiosos, precisamos ser cristãos, nem ostentar uma crença, mas sim vivenciar uma fé sincera, superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. É preciso que a gente estabeleça uma dialética com nós mesmos. Com nós mesmos, que a gente converse, que a gente converse, estabeleça um diálogo, dialetizando com nós mesmos, com esse dualismo que nós somos. Por que somos duais? Por que somos dois? Porque nós somos alguma coisa e não percebemos, na verdade, o que deveríamos ser. Então, nós brigamos sempre com essa dualidade. O que somos e o que deveríamos ser, de verdade. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que a gente é, na verdade, não é certo. Não é o real. Então, a gente está sempre nessa briga. Então, nesse diálogo, né, nessa dialética profunda que a gente estabelece com nós mesmos, nós vamos aprendendo a nos conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no oráculo de Delfos. E isso foi de Tales de Mileto, que Sócrates copiou e trouxe para nós. Essa máxima maravilhosa, porque sem autoconhecimento, nós não sabemos do que nós somos capazes de fazer. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a querer consertar os nossos erros, preencher, né, aqueles desertos com flores, com um campo mais florido, para que a gente possa viver melhor.
não com essas dores e incertezas que a gente vive aqui na Terra, né? Precisamos tomar atitudes que nem sempre nos convêm. Perdoar as ofensas através da indulgência, superar ambições através da simplicidade, eliminar o vício através da virtude, combater impulsos agressivos através da brandura e ajudar o semelhante através da fraternidade. Ó, tarefa difícil, hein? Tarefa que não é simples de conseguir, não. É por isso que nem todos conseguem sair tão vitoriosos como gostariam da encarnação atual. Porque isso aí é um trabalho, a gente reencarnou para aprender. A gente veio para cá para se aperfeiçoar, não foi para fazer turismo, né? Então, essas aí são atitudes que vão nos fazer desenvolver aquele amor que Jesus ensinou. Até lá, é aquele amor que a gente consegue sentir, né? Que está na altura do progresso que nós já realizamos. E às vezes não realizamos muito, né? São necessários renúncia e sacrifício para beber dessa fonte que Jesus nos oferece. Se fosse fácil, todos nós beberíamos, né? Mas é muito difícil. Se não estivermos dispostos a esse esforço, permaneceremos sedentos, mesmo diante da abençoada fonte que Jesus nos oferece. Então esse trabalho é um trabalho que nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós, ninguém, só nós que podemos fazer. A samaritana não entendeu o alcance do que ouvia e pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir tirá-la daqui. Continuou não entendendo nada. Apesar de nos acharmos religiosos e cristãos, estudar e ler muito sobre os princípios que abraçamos, falta-nos fé, convicção. Estamos quase sempre atormentados pelos medos e pelas incertezas. Quase sempre a gente está atormentado com isso. Esse momento de turbulência da nossa sociedade, do nosso planeta, faz com que as pessoas fiquem sofrendo por algo que elas não estão no controle. E o que elas poderiam controlar, que é o próprio equilíbrio emocional, elas não fazem. Aí ficam se desesperando, com medo. Ai, meu Deus, a Terceira Guerra Mundial, se a Terra for destruída. A Terra pode ser destruída, tem muitas moradas na casa do Pai, mas nós vamos morrer. Vamos desencarnar. Nós vamos deixar o corpo na Terra, se for o caso, e todo mundo vai, graças a Deus. Porque ninguém vai ficar aqui para sempre, num planeta de provação, expiação. A gente precisa evoluir. Então, que insegurança, que medo, que tormento é esse? Né? Que as pessoas ficam naquela incerteza, naquela insegurança, porque nós não estamos no controle disso. Essa bagunça está sendo feita no quintal de quem? No seu, no meu? Não, no quintal de Deus. Então quem tem que resolver isso é Ele. Isso não está no nosso alcance, né? Então a gente tem que parar com essas incertezas e ter fé, ter confiança que nós somos filhos queridos do Pai. Jesus veio provar isso para a gente, que nenhuma ovelha se perderá desse rebanho. Então nós temos que ter essa certeza. Esse amor que a gente sente tem que ser mais elevado um pouquinho, né? E não ficar nessa frouxidão aí, nesse mormaço que a gente tem vivido, né? Não basta apenas consumir obras para obter conhecimento e cultura. É necessário transformar os livros e as suas mensagens em lições vivas para a própria mudança. Só adquirir conhecimento não resolve. Lembra da história da raposa e do coelho? Até que o coelho está bem hoje, né? Comentado, é? Coelho. Pois é, a raposa muito vaidosa começou a se engrandecer para o coelho. Eu sei nadar, o coelho, eu só sei correr. Ela. Eu sei subir em árvore, eu só sei correr. Ela. Eu sei me disfarçar, e ele, eu só sei correr. Ele já estava ficando desesperado, porque ele falava assim, não, eu não tenho chance, né? Ela sabe tudo, eu não tenho chance nenhuma. Aí escuta
um grupo de cães chegando, ladrando forte. E o que o coelho fez? Correu. Fez o que ele sabia. E ela? Eu vou me disfarçar? Eu vou subir na árvore? Eu vou nadar? O que eu vou fazer? Foi papada pelos cães. Então, sabe por quê? Conhecimento de sobra, sem prática. Aí a gente se perde. Então, na hora do nosso testemunho, na hora do nosso batismo de fogo, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, só vai ter valor para nos acalentar e conformar se nós tivermos colocado isso na corrente do nosso pensamento, porque é ele que alicerça as ações no mundo. Se ficar só no nível do conhecimento, já era. A gente não vai saber como lidar com as nossas dificuldades. Nós não vamos saber atravessar os nossos desertos e vencer as nossas sombras. Não vamos. Só se a gente tiver incorporado isso na nossa corrente do pensamento. Na verdade, o que nos falta, o que nos impede de sentir esse amor ensinado por Jesus são as nossas inferioridades, os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja e todas as paixões inferiores. Por isso é que a gente precisa vencer. Somos espíritos inferiores, somos enraizados ainda nessas paixões e a gente precisa sair disso. A gente precisa sair desse buraco. Porque senão a gente vai ficar ali sofrendo. Por mais que alguém queira nos puxar, não adianta. Porque ninguém consegue fazer o trabalho por nós. Nós é que temos que fazer por nós. Tudo isso nos impede de tomar atitudes acertadas, assumir responsabilidades, reconhecer nossos erros, aceitar os atos incoerentes que praticamos, reavaliar os valores e sentimentos e etc. Por isso que quando a gente consegue dialogar com nós mesmos, a gente começa a se entender. A gente começa a pensar quem somos de verdade e não quem aparentamos ser. Aí a gente começa a querer corrigir e querer melhorar. Aí sim, nós estamos no caminho certo. Precisamos beber da água viva. Só ela limpará as nódoas que trazemos em nosso caráter. Precisamos ser cristãos conscientes. Aonde? No templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Senão, também não vai resolver, porque ser cristão só aqui dentro não resolve, não adianta. A gente não está mudando nada. Dentro da nossa casa, onde todos nos conhecem, onde nós não temos máscara, onde a gente não usa máscara, ali nós temos que ser cristãos ali. Porque ali nós estamos sendo observados por quem realmente nos conhece, quem convive conosco. Né? Então, dentro de casa é um termômetro grande para a gente poder saber se a gente está melhorando realmente. Não é ser diferente, é ser igual aos outros, mas com atitudes diferentes. Não é mostrar que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom. Porque ser bom é dever de todos nós. Deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Hoje em dia, quando a gente faz um ato de bondade, sai até na mídia, né? Porque não é normal, né? O normal hoje é eu por mim e Deus por todos. Então, não é dessa maneira que nós vamos crescer. Quando Jesus passava por Betânia, sempre visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Essa Maria é a Madalena, Maria de Betânia. Maria de Madalena, porque Betânia, porque eles estavam em Betânia. Mas ela era aquela lá que ungiu os pés de Jesus com perfume, quando foi convidado lá pelo fariseu, que ela entrou porque ela era íntima daquela família, e ela ali, segundo o dono da casa, era uma pecadora, né? Mas é essa Maria aí, ó, uma irmã de Lázaro. Numa de suas visitas, Jesus conversava com seus discípulos. Maria conservava-se atenta, ouvindo embevecida. Marta, atarefada e nervosa,
ia e vinha nas tarefas domésticas. Em dado momento, numa atitude indelicada, Marta disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Há quem diga: nossa, mas como ela foi falar isso para Jesus? Ela era amiga de Jesus, eles eram amigos. Marta, Maria e Lázaro eram os grandes amigos de Jesus. Por isso que ela tinha essa intimidade com ele, né? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus respondeu delicadamente: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No momento, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava bebendo da água viva, a qual saciaria sua sede de amor. Isso está lá em Lucas, né? 10:38. Então a gente vai para Santo Agostinho porque a gente pensa assim, mas quanto eu devo amar? Quanto? Né? Quando perguntaram quantas vezes tinha que perdoar, Jesus falou 70 vezes 7. Aí a gente faz a conta, então dá para perdoar. Mas são 70 vezes 7 simbolicamente. O 7 é um número cabalístico. Ele significa inúmeros. Então, 70 vezes 7 é uma metáfora para todos, todo o tempo. Sem conta, deve perdoar. E foi isso que Santo Agostinho também falou. Quando perguntaram a ele quantas vezes, né? Qual era a medida do amor, que ele falou: ame e faça tudo o que quiseres. Olha só, faça tudo o que quiser, mas Santo Agostinho ia falar uma bobagem dessa? Então eu amo e faço tudo o que eu quero? Sim, aquele amor de Jesus. Por quê? Quem ama daquela maneira só vai fazer coisa boa, só vai fazer o bem. Pode fazer tudo o que quiser, porque ama. E quem ama não faz o mal para ninguém. Ame e faça tudo o que quiseres. Aí perguntaram: e qual a medida do amor? Ele responde: a medida do amor é amar sem medida. É igual a medida do perdão, é perdoar sem medida. Gente, se fosse fácil, eu também estava fazendo, mas não é. É muito difícil, mas a gente chega lá. A boa notícia é que fomos criados para a perfeição e essa é uma lei divina e não vai ser derrogada. Então, um dia nós vamos ser perfeitos. Mas tem que se esforçar para isso e não pode parar não, tem que continuar andando. Eu trouxe aqui um dos princípios, uma das 4 leis, das 7 leis reveladas por Hermes, né? Aquelas leis herméticas que quem gosta de filosofia já ouviu falar? Dessas 7 leis, um deles, o 4º princípio, é a polaridade. Aliás, eu qualquer hora vou trazer essas 7 leis, porque essas 7 leis não são de Hermes, não. Quem é Hermes? Figura mítica, ligada ao deus Tote, deus do conhecimento e da sabedoria, um deus egípcio. E Hermes era a versão grega. Então é mitológica. Essas leis reveladas são leis de Deus, são leis divinas que estão na natureza. E são 7. Só com essas 7 é o suficiente para manter esse universo todo em equilíbrio. Mas são leis de Deus. O 4º princípio é o da polaridade. Qualquer hora eu vou trazer as leis e nós vamos equiparar essas leis às lições de Jesus, porque tem todas dentro das leis. Jesus exemplificou todas essas leis de Hermes. Então, o que é o princípio da polaridade? É isso aqui, ó. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Lembra? O amor, que é o sentimento, e o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito.
Tá aqui, ó. Os opostos são idênticos em natureza, mas em diferentes graus, né? Uns amam menos, outros mais. Então, eu trouxe um texto de Chico Xavier que exemplifica essa polaridade que a gente vê e que a gente entende como sendo realmente tudo na natureza. Indiferença, desespero, ciúme, egoísmo, orgulho, sensualismo, vaidade, paixão e ódio, é tudo da mesma natureza. Só que estão em polos opostos, estão em polaridades opostas, mas têm a mesma natureza. Então, basta que essas polaridades se encontrem para se tornarem uma só. E é isso, na verdade, que acontece. Então, olha o que ele escreveu. Esse texto aqui, ele foi falado numa celebração de um casamento por um pastor presbiteriano. E ele citou Chico Xavier na celebração dele. Eu presente fiquei toda cheia de alegria e felicidade, né? Que eu falei, gente, de um pastor presbiteriano, só que esse pastor é maravilhoso, é um filósofo. E ele citou na celebração desse casamento parte desse texto aí. E ele citou o nome de Chico. Ele deu o nome do autor. Então, olha como é interessante. O que é indiferença? É o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Paixão é o amor que se desequilibra. O ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Se ele caminhar para o outro polo, ele vai encontrar o amor. Tudo isso aqui, caminhando para outra polaridade, vai encontrar o quê? O amor. Então é isso que é essa lei da polaridade, que ela está toda dentro da doutrina. Não poderia ser diferente, que são leis de Deus. Né? São leis de Deus. Então a gente vai vendo que é comum, às vezes a gente vê até entre namorados, não sei se vocês já perceberam isso, aquele casalzinho que está sempre se espetando, são amigos, mas está sempre brigando, um tem raiva do outro, está sempre brigando. O que vai dar aquilo ali? Casamento. Casamento. Por quê? Aquilo ali vai encontrar a polaridade, a outra. Porque é amor, só que é um amor que ainda não se encontrou, né? E as polaridades se encontram, todas elas vão fechar. Então isso é lei divina, que a gente entenda um pouquinho do que seja esse amor de Jesus, para ver se a gente se aproxima, pelo menos um pouquinho, né? Porque vai fazer com que a gente transforme os nossos desertos em campos floridos. Muita paz para todos.